Vamos já abrir o nosso texto dessa noite. O Evangelho de João, capítulo 2, verso de 12 a 25. O Evangelho de João, capítulo 2, verso de 12 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui e parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falara era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra de que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Senhor, eis a tua palavra. Eis aqui o teu servo também nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a tua palavra sempre rasgue os nossos corações, transformando as nossas atitudes de dentro para fora, a começar em mim, Senhor. Por favor, Pai, faça isso essa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos diante de um texto da continuação daquilo que falamos na semana passada. Semana passada nós vimos acerca do primeiro milagre do ministério público de Jesus, ou como alguns gostam de chamar, semipúblico, porque numa festa de casamento não está todo mundo. Tem bastante gente, mas não tem tanta gente assim, né? Então no seu ministério público, dá início ali com um milagre, dá início com Jesus transformando a água em vinho e tudo aquilo que vimos na semana passada nas bodas de Caná. E hoje nós estamos diante do texto acerca de Jesus purificando o templo. E nos dias atuais, quando a gente vamos nos referir a Deus e a Jesus no sentido de retratar suas características, acabamos focando em uma e esquecendo das outras. Um exemplo bem claro nos dias de hoje é a banalização da palavra amor, principalmente modificando o sentido de amor a ser expressado por Deus e por Cristo. Teologia sistemática, nós falamos e aprendemos que Jesus tem os seus atributos incomunicáveis, que só Ele tem, e aqueles comunicáveis que Ele comunica a nós: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, justiça. E diversas vezes, a gente foca somente em uma característica do Senhor. Nós só focamos em um ponto do que Ele é, e foca-se muito somente, principalmente no amor, esquecendo das outras características de Deus, das outras características de Jesus. Um amigo meu muito conhecido chama essa teologia de o Jesus dos ursinhos carinhosos. Aquele Jesus que é só amor, que não briga com ninguém, que não repreende ninguém, que não disciplina ninguém. Ele é somente amor. Ele é único e exclusivamente amor. A gente foca nesse aspecto do nosso Salvador, foca nesse aspecto de Deus, colocamos esses óculos errados e acabamos tendo
uma leitura errada de quem Deus é e de quem Jesus Cristo é. Falávamos sobre isso hoje pela manhã, de que uma teologia errada, ela mata. De que um entendimento errado acerca de quem é Jesus, um entendimento errado acerca de quem é Deus, ele mata pessoas. E isso você consegue identificar numa conversa, isso você consegue identificar num aconselhamento, isso você consegue identificar numa aula, do que a visão, a ideia acerca do que as pessoas pensam e entendem acerca de Jesus, isso modifica toda a sua vida. E uma compreensão errada de quem é Cristo, de quem Ele é de fato, de quem é Deus, isso pode trazer um dano muito grande às pessoas que o seguem. Só para vocês entenderem, veja o que diz o capítulo 2 da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Deus é, peguei alguns trechos, tá? Imutável, todo-poderoso, santíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que é justíssima e imutável, para a sua própria glória. Deus é amado, gracioso, misericordioso, longânimo, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, recompensador daqueles que o buscam diligentemente, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e que de modo nenhum inocenta o culpado. Por causa da nossa pecaminosidade, esse foi um trecho acerca de quem é Deus na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, acerca do pensamento de quem é Deus e o que Ele é. Nós vemos uma série de atributos muito interessantes, e no final, falando justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, que de modo nenhum inocentará o culpado. Por causa da nossa pecaminosidade, a tendência a olhar para um Deus somente bom, compassivo e longânimo é muito grande. Vivemos num período, por isso que eu falei da banalização do amor. Todos fazem o que quer, todos agem da forma que quer, e fala bem assim, não importa, Deus é amor. Deus é somente amor. A hora que eu quiser retornar, a hora que me der na cabeça, a hora que eu quiser, Deus estará lá para me amar. Por isso que eu digo que isso, uma teologia errada, um entendimento errado acerca de quem Deus é, mata aquilo tudinho que as Escrituras dizem acerca de quem Ele é realmente. Deixando de lado, muitas vezes, a parte do justo juiz, que não deixa o culpado por inocente. Muitas vezes a gente olha para essa parte de Deus e deixa de lado que Ele é o justo juiz, que não deixa o culpado por inocente. Deus não é aquele pai que mima o filho independente dos seus erros, que passa a mão na cabeça independente do que o filho faça. Não, isso aí é só uma fase, isso vai passar, já já ele volta para os trilhos. Não, ele está assim porque ou ele é assim, ou eu sou assim, por causa disso, e Deus está lá, não filho, eu te entendo. A rebeldia eu entendo, não foi nada. E não é assim que as Escrituras mostram Deus. Deus não aceita e não passa a mão na cabeça de filho mimado. Deus não tem filhos mimados. Pelo contrário, Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Deus corrige aquele que lhe obedece, aqueles que desobedecem às suas ordens. Deus, Ele está pronto a nos amar, mas também como um Pai grandioso e que demonstra amor, Ele está pronto a nos disciplinar quando a gente o desobedece. Se a gente olhar e se a gente pegar, é muito fácil anunciar um Deus salvador, somente amor, somente bondoso. As pessoas têm a predisposição, ou seja, a facilidade em aceitar, entenda a palavra aceitar, alguém assim, um salvador, um herói. Quem não vai querer um Deus que é bondoso, que é somente amor? Um salvador, como se a gente imaginasse que vem numa capa de herói e nos salvasse independente do que a gente faça. As pessoas têm essa predisposição a aceitar esse salvador
justamente por causa disso. Porém, quando nós entramos no campo da justiça, quando a gente entra no campo do justíssimo e terrível em seus julgamentos, dificilmente elas estão dispostas a aceitar um Senhor. Interessante que as pessoas aceitam um Salvador, um Redentor. É muito legal a gente ter um Salvador, alguém que nos salve, um Redentor. Mas a ideia das pessoas, dela ter um Senhor, não entra muito bem na mente e no coração dela. Porque se ela é seu Senhor, ela exige senhorio, ela exige que você agora, como Paulo vai dizer, que nós sejamos escravos de Cristo. E pelo ensinamento errado, pastor, não, a palavra escravo é muito pesada, mas não somos nós que dizemos. No contexto, se há um Senhor, há um servo. Se há um Senhor, há um escravo. Dificilmente as pessoas têm a predisposição a serem servas, a serem escravas. Por isso que é muito mais fácil, como eu acabei de falar, se aceitar, se entregar a um Deus dos ursinhos carinhosos, que é somente amor, que passa a mão na minha cabeça, e que se eu estou vivendo numa vida de pecado, ele vai falar, não, a culpa é das circunstâncias, a culpa é do mundo, a culpa não é sua, meu filho. Nosso Deus, segundo a sua palavra, Ele corrige os seus filhos, Ele é zeloso quanto diz respeito à sua santidade. E esse texto que mostra para nós Jesus por uma ótica diferente. Nós reconhecemos Jesus como servo sofredor, a ovelha muda que foi levada ao matadouro, e de fato Ele é isso tudo, mas também que Jesus é justíssimo em seu julgamento e não tolera o pecado em esfera nenhuma. A gente precisa entender que o Cordeiro, a figura do Cordeiro, aquele cordeirinho que as crianças às vezes vêm apresentar aqui na frente, aquele que se entregou por nós, que se deu como sacrifício, que é apresentado no prólogo e por João Batista, ele não é só o Cordeiro, mas as Escrituras dizem que ele é o leão da tribo de Judá, o justo juiz, aquele em que há de julgar os bons e os maus. Essas figuras que descrevem amor e justiça em sua pessoa. O Cristo que está sendo revelado nessa parte do texto não é só aquele que nós vimos na passagem anterior em Caná da Galileia, que todas as pessoas querem, aquele que quando falta algo na minha casa Ele providencia, aquele que quando falta algo para mim Ele está pronto a cumprir, aquele que quando eu estou em apuros Ele me salva, aquele que quando que transforma a água em vinho, aquele que posso chegar e pedir para Ele, pedir como um serviçal. Esse tipo de Jesus todos querem, todo mundo quer. Porém vai mostrar o texto para nós nessa noite, que Ele é o Cristo que purifica a sua casa, o Cristo que vai entrar no templo pela primeira vez no seu ministério público, para colocar ordem na casa do Pai. E nós aqui nessa noite devemos querer tanto o Cristo de Caná, aquele dos milagres, quanto o Cristo que entrou no templo, o da disciplina e o da ordem. É dentro desse panorama que nós vamos caminhar no texto, trazer aspectos importantes de como Jesus e sua justiça purificou o templo naqueles dias, e como isso vai se aplicar para nós nos dias de hoje, de como será essa purificação interna e externamente, inclusive na vida da igreja. É sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Se você ver o verso 12, vai dizer, depois disso o quê? Depois dele ter feito aquele grande milagre em Caná, num casamento onde faltou o vinho, faltou a alegria da festa, o vinho representava a alegria da festa, o Cristo, o Senhor, agora providencia alegria para o seu povo, livrando o noivo, provavelmente
um amigo da família, da desonra e da vergonha pública. E foram esses que, vendo isso, maravilharam-se e o seguiram. Esses quem? Quem foram? Sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. O verso está falando aí, só para vocês entenderem algo, abrindo um parênteses. Olha aí, Jesus tinha irmãos, meio-irmãos, né? Prova bíblica, juntamente com Marcos, capítulo 6, verso 3, de que Maria não permaneceu virgem. Essa é uma ideia da Igreja Católica, que a coloca como intercessora e a coloca como uma virgem imaculada. E os textos bíblicos demonstram que após Jesus, antes de Jesus, durante a gravidez de Jesus, José nem sequer toca em Maria, nem sequer deita com ela. Mas após o nascimento de Jesus, nós vemos que Maria e José tiveram outros filhos. Ela não é intercessora, mas como o texto mostra para nós, ela é uma seguidora de Jesus. Ela reconhece o senhorio, a diferença entre filho e rei. Quando a gente viu aqui com Wesley na semana passada, quando ele se refere como algo até que parece grosseiro, mas não é, a palavra mulher, que tenho eu contigo, era uma forma respeitosa de se falar. Ainda não é chegada a minha hora. E ela prontamente entendendo o que ela faz: façam tudo o que ele mandar, façam tudo o que ele disser para fazer. Maria ali, além de saber quem era seu filho, ela reconhecia o seu senhorio, ela reconhecia quem é o Salvador. E esse verso número 12, ele liga a parte acerca do Redentor que opera milagres e é Senhor da sua família, para aquele que é justo e purificador da casa do seu Pai. É uma ligação, João já está fazendo uma ligação entre aquele que sai ali das bodas, aí depois disso, do Senhor da sua família, do Senhor ali dos seus amigos, do Senhor dos seus discípulos, para purificador da casa do seu Pai. Tudo está se conectando, e Jesus vai começar a ser apresentado como um reformador do templo, como um reformador da casa de Deus. E na história da reforma, principalmente das reformas na igreja, os reformadores, eles sempre sofrem ataques. Se você dá uma lida breve, uma estudada que seja breve na história da reforma protestante e de outras reformas que houveram na história da igreja, vocês veem que não foi tudo paz e amor, que não foi tudo tranquilo. Os reformadores, eles sofreram ataques, sempre há levante contra eles. Inclusive, muitos perderam a sua vida quando se dispuseram a reformar a casa de Deus, quando se dispuseram a reformar aquilo que as Escrituras dizem, trazer a igreja e todos para próximo das Escrituras. Sempre que os ministros do Evangelho se levantam para buscar a pureza da igreja, eles têm de estar preparados para os levantes e para as pedradas. Sempre que os ministros do Evangelho de Deus, eles se levantam, ou se levantaram para buscar a pureza da igreja, eles têm que estar preparados para os levantes e para as pedradas. Em muitos períodos da história da igreja, essas pedradas, esses levantes, essas espadadas, vamos dizer assim, eram literais. E não só nós, os pastores, mas toda a igreja e seus líderes que se dispuserem a reformar e purificar a igreja de Cristo, sofrerá com levantes furiosos e perseguição. Isso é um fato. É só a gente analisar. Todas as vezes que há esse tipo de reforma, todas as vezes que é tentado trazer a pureza para a casa do Senhor, fazer com que a casa de Deus seja purificada, há levantes e há uma dificuldade muito grande. Porém Deus, Cristo, que é o Senhor de todas as coisas, que é o operador de milagres,
ele vai começar a reconstruir e fazer uma reforma no mundo através da sua igreja. Ele precisava reformar ali. As mudanças no mundo, elas não irão acontecer já lá fora. Ela acontece primeiro no povo de Deus. Ela acontece primeiro dentro da casa de Deus. Ela acontece primeiro dentro com os seus. Para que assim o mundo seja reformado através daqueles que proclamam o Evangelho. Através daqueles que proclamam a palavra do Senhor. E aí o verso 14 vai mostrar para nós acerca da Páscoa dos judeus. Jesus, ele é muito preciso naquilo que ele se dispõe a apresentar. E vai mostrar que a reforma, a purificação se dá num período específico do ano. E João vai chamar de a Páscoa dos judeus. Por que isso? Porque ele já estava falando num período para gentios, não que ele tivesse debochando da Páscoa dos judeus, mas como ele estava falando para gentios, ele precisava mostrar o que era a Páscoa dos judeus. Ele precisava falar dessa forma especificamente. Até porque agora ele está mudando a chavinha na cabeça dos ouvintes do Antigo para o Novo Testamento. Por isso que ele chama de Páscoa dos judeus, e que agora com Cristo é a Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascual. Ele está virando uma chave, ele está falando, nós estamos saindo da antiga aliança e nós estamos entrando na nova aliança. Por isso que ele chama a Páscoa dos judeus. Já na transformação de água em vinho, há uma inversão da ordem comum. Olha por que ele chama de Páscoa dos judeus. Qual a inversão dessa ordem comum? Lembram na semana passada? O que era servido primeiro na festa? O vinho? O que era servido na festa primeiro? O vinho, o bom, certo? O vinho bom era servido primeiro. E o vinho ruim, logo em seguida, porque a galera já estava em Londres. 7 dias de festa, meu filho. O vinho ruim era servido no final. Com Jesus, o vinho ruim vem primeiro. E o vinho excelente vem depois. O que João está querendo dizer é o seguinte: chegou um vinho excelente para a vida de vocês. A alegria agora é completa. É algo excelente. Eu tenho algo excelente para vocês. Aquilo que a lei apresentava, aquilo que mestre da lei e fariseus muitas vezes apresentavam de forma errônea, Jesus agora vem para apresentar de uma forma correta. Jesus veio falar, agora chegou um vinho melhor. A alegria chegou de verdade. Porque um dos aspectos, uma das características de Deus, de Jesus, parece que não, alguns olham como um Deus carrancudo, é a alegria. Deus é alegre. E a alegria da salvação agora estava ali com eles. E é justamente sobre isso que João está querendo mostrar. Que agora há uma inversão, uma mudança na chave. Significava que a Páscoa dos judeus estava com os dias contados. Porque vocês lembram como era a Páscoa dos judeus? Eles saíam, muitos vinham de vários lugares até Jerusalém para fazer o quê? Para comemorar. E o que fazia nessa comemoração? Apresentava-se sacrifícios. É por isso que João está falando na Páscoa dos judeus. Essa Páscoa iria acabar. Essa Páscoa vai acabar. Nós agora teremos um cordeiro perfeito, pascual, que agora não precisará mais de animal nenhum, não precisará mais de derramamento de sangue, porque ele vai derramar o sangue na cruz, e o véu vai se rasgar de alto a baixo, e o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, será imolado pelo nosso pecado. Louvado seja o Senhor. Por que escolher logo a Páscoa? Por que escolher essa data para iniciar uma reforma no templo? Iniciar uma reforma na igreja? Vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 14 e 16. Corre lá em 2 Crônicas. Trinta, 14
14 e 15. Eles retiraram os altares que haviam em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. O sacerdote e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo. 16. E assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés. Homem de Deus, os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não haviam se consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos que estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Quando o povo e sua religião haviam se corrompido, Deus desejou reformar e purificar novamente isso. E qual foi o período que Jesus usou para fazer essa purificação? Semelhante como segundo Crônicas 30, a Páscoa. A gente precisa conectar isso na nossa mente, a fim de a gente entender o que Jesus está fazendo aqui. Por isso ele escolhe justamente a Páscoa para restaurar o templo. Quem era o cordeiro? De quem é o sangue que seria aspergido? De quem é o sangue que seria derramado? Por isso que a reforma do templo, a reforma da religião, a reforma da casa de Deus, Jesus também faz, assim semelhante como foi feito no Antigo Testamento, no período de Páscoa. Quando todos haviam se corrompido, quando todos haviam se desviado e quando todos inclusive haviam corrompido o templo do Senhor, Jesus agora também, no período de Páscoa, vem para fazer essa reforma na casa de Deus. Interessante é que Jesus, ele não é apenas o Senhor dos milagres, que transforma a água em vinho, mas ele é o Senhor que santifica a sua casa. De maneira nenhuma ele vai começar a reconstrução, a reforma do mundo, sem começar por nós, pela sua igreja. Ele não irá fazer isso, sem consertar o que aqui está, trazendo para nós nos dias de hoje, sem consertar o que estava lá errado em Jerusalém. Já parou para pensar no tamanho da responsabilidade dessa afirmação de que a reforma do mundo só se iniciará quando a reforma da igreja começar? Quando a purificação da igreja começar? A purificação começa aqui dentro. A reforma começa no meu e no seu coração. A purificação começa em nós. Isso traz uma responsabilidade muito grande para todos nós que estamos aqui nessa noite. Acerca do que Jesus, do que João está tentando mostrar para nós, na nossa responsabilidade de nos consagrarmos, de nos arrependermos, a fim de que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, através das nossas vidas. Não começará reforma nenhuma no mundo antes da purificação da igreja começar, antes de começar aqui dentro. A gente precisa nos santificar, santificar a nossa família, santificar a igreja, e assim, através disso, o mundo será reformado. Se a gente não entender que a purificação começa nos nossos corações, que a santificação começa aqui dentro da nossa igreja, dentro das nossas vidas, dos nossos lares, da nossa família, o mundo não será reformado. Eu já falei sobre isso, um dado muito interessante, tirando princípios acerca de que muitos dizem que o Brasil é muito mais da metade, uma grande parcela, de cristãos. Por que cada vez só piora? Deveria melhorar. Porque num lugar onde tem cristãos, pequenos cristos, aquilo ali deveria ser melhor e não pior. Isso traz uma responsabilidade muito grande para nós como igreja. Se nós aqui nos colocamos e dizemos que somos cristãos, povo de Deus, povo de Cristo, esse bairro, essa cidade, ela precisa ser melhor através das nossas vidas e não pior. E não levando vergonha, mas precisa ser santificada e precisa ser purificada através da palavra do Senhor. É essa a nossa responsabilidade.
É isso que nós precisamos fazer. E o que Jesus faz para purificar a sua igreja? Olha que interessante o verso 14 e 15. Jesus ele faz um chicote. Imagina a cena. Jesus chegando na Páscoa, uma festa semelhante lá ao casamento, com um monte de pessoas, um monte de gente vindo de fora, e começa a revirar tudo. Imagina se Jesus chega hoje e começa a revirar tudo. Imagina você estar num local e alguém chegar e começar a revirar tudo. Tudo. Ali no pátio, no templo. Versículo 14 a 15 vai dizer: no pátio do templo vi algum vendendo os bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. E você tem o texto na sua mão. Só para vocês terem uma ideia, não era proibido fazer isso. Só que o local onde estava sendo feito, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, era exatamente onde os gentios, uma parte do templo, onde os gentios podiam adorar. Quem não era judeu, só chegava até um determinado ponto no templo, para poder adorar a Deus, para poder levar suas ofertas a Deus. Os gentios só tinham aquele lugar para adorar. Os judeus podiam adentrar, ir mais fundo lá no templo. Os gentios ficavam no pátio lá fora. Por isso que era chamado pátio dos gentios. Algumas versões trazem pátio dos gentios por causa disso. Ou seja, onde seria um lugar de adoração, vamos entendendo junto comigo, onde seria um lugar de adoração, estava tendo ali vendas no templo. E ser cambista, a gente tem a ideia, principalmente a galera que gosta de futebol, de ser cambista, tem a ideia daquele cara que vende o ingresso lá, compra para vender fora do preço, enfim. Aqui, nesse pensamento, não. Aqui a ideia é que era necessário o cambista. Por quê? Só para vocês terem uma noção. Suponhamos que as ofertas só pudessem ser recebidas aqui em real. Então, deveria haver alguém fazendo esse câmbio para as pessoas que vêm de fora, dólar, euro, libra, dar na mão do cambista, comprar em real, para poder entregar a oferta. Esse era o papel dos cambistas. E isso não era errado. Principalmente aqui nesse período tinha que ser uma moeda de prata específica, que era aceita no templo para quê? Para evitar falsificação. Meus irmãos, já tinha falsificação naquele tempo. Bando de miserável. A astúcia já vem de muito lá atrás. E você achando que você é um trade market lá, que você está investindo, vocês não conhecem o sacerdote, vocês vão conhecer daqui a pouco eles. Eles sabiam investir muito mais que a gente. Então perceba que era necessário, não era errado, tinha que ter. Os animais também não tinham problema em serem vendidos, já era permitido. Isso quando você vai ler ali no Pentateuco, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver que quando se levava as ofertas, quem vinha de longe, era permitido que às vezes a caminhada era muito grande, que vendesse os animais e entregasse a oferta. Mas isso tudo, num período, era feito fora do templo. Era feito a uma distância. Não era lá dentro. Se morava lá no fim do mundo e vinha para poder adorar o Senhor, não precisava estar carregando um monte de boi, um monte de ovelha, um monte de pombo. Você vendia lá na sua terra, vinha com dinheiro e podia comprar ali um boi, uma ovelha, dependendo da condição do viajante. Mas isso tudo era feito fora. E aí, Jesus entra lá no templo e já chega com os 2 pés no peito, dizendo, como a gente diz nos dias de hoje. Vendo isso tudo, Jesus, ele não passa a mão na cabeça. O que ele começa a fazer? Leia o texto. Ele começa a quebrar tudo, ele começa a espalhar tudo, não deixando nenhuma mesa, nada de pé, tudo pelo chão. Animal correndo, pomba sendo solta. Imagina que era um lugar de templo, um lugar de adoração, enquanto a pessoa estava, ó Deus, o gentio, né? Aí a ovelha parava, Senhor, dá nem para orar?
Entenderam por que Jesus chegou quebrando tudo? Por que Jesus chegou, como a gente fala hoje em dia, metendo os 2 pés no peito? Animal correndo, como eu já falei, Jesus está purificando a sua casa. E, meus irmãos, não se purifica a igreja se não for pela disciplina. Não se purifica a igreja se não for com disciplina. Jesus não pega uma daquelas ovelhas branquinhas e solta, ou uma pomba branca da paz e diz: vem cá, galera do bem, veja esse cordeirinho branco, a pomba que representa a paz, vamos trazer a paz aqui, gente. Não. Ele chama os cambistas, os mercadores, sai com aquele chicote, batendo em tudo, derrubando tudo. Jesus não chama os cambistas e os mercadores para dar as mãos e juntos numa só voz orar o Pai Nosso para purificar o templo. Jesus não pega uma harpa e começa a cantar uma música de contrição. Vamos purificar agora. Jesus não faz isso. Ele não canta um lamento, um salmo de lamento. Ele quebra tudo. Ele espalha tudo. Ele faz um chicote e expulsa todos. E detalhe, se você olhar, analisar o texto, o chicote foi feito na hora. Ele pega as cordas que estão espalhadas pelo chão, deixada pelos vendedores, e faz o seu azorrague, como fala em algumas versões, um chicote de tranças, que é o que significa, ali na hora. E foi com esse chicote que ele disciplinou a galera que estava ali mercadando a casa do Senhor. Não purifica a igreja, não se purifica a casa do Senhor, não se purifica a igreja se não for pela disciplina. Certo comentarista disse o seguinte: os pecadores fornecem o material pelo qual eles vão ser disciplinados pelo Senhor. Eles dão o chicote que vai ser o mesmo da sua disciplina. Jesus não leva corda, Jesus não premeditou nada. Ele sai fazendo tranças das cordas que estavam no chão, dos rastros que os próprios mercadores deixaram. Os pecadores fornecem material pelo qual eles vão ser disciplinados pelo Senhor. O que isso quer dizer para nós? Aqueles que vão ser disciplinados, aqueles que são disciplinados, já deixou pistas do seu pecado pelo caminho, já deixou rastro, já deixou evidências, já deixou ali a prova cabal do seu pecado. E isso vai se juntando, até que Cristo, por meio dos seus ministros e da sua igreja, vai colher esse material, trançar esse material, e no final vai vir a correção, porque o chicote vai estar pronto. E ninguém pode dizer: é mentira, eu não fiz isso. Os mercadores não podiam falar: eu não estava não, isso é ilusão de ótica do Senhor. Ele falou: está aqui a prova. Essas cordas que serviam para amarrar os animais, essas cordas que vocês vendiam, o mercado que vocês estavam fazendo, está aqui as evidências. Por isso que falamos na nossa sala de doutrina, aqueles irmãos que querem se juntar a essa igreja, aqueles irmãos que querem abraçar o corpo doutrinário, que ele vai ter direitos e deveres. Porque no povo de Deus, no evangelho pregado por Cristo Jesus, na purificação do templo e na purificação da sua casa, não existe a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Isso foi uma mentira. E quando eu falo acerca de uma teologia errada, de um compreendimento errado do que é o amor, não, se essa igreja, ela me disciplina segundo as Escrituras, ela não me ama. Pelo contrário, meu irmão. Todas as vezes que o nosso Deus, Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama. Quem aqui é pai e mãe,
Quando você vai disciplinar o seu filho é porque você o ama e não quer ele ver fazendo errado. Ou pelo menos deveria ser assim. Aqui está minha mãe. Depois vocês perguntem para ela se eu fui disciplinado ou não. Se você pensou que não parece, que você perca 6 estrelas na sua coroa nesse momento. 7 que é o número da perfeição. O irmão, depois a gente conversa ali fora. Nós temos direitos e deveres. O povo de Deus no Evangelho não existe a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Deus usa seus ministros para purificar a sua igreja, feito biblicamente. Repito, feito biblicamente. Isso traz pureza e vida ao corpo de Cristo. É isso que Jesus está fazendo com o seu templo. E aí ele vai dizer: o zelo pela sua casa me consumirá. Versículo 16 e 17. Ele vai falar acerca disso. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. O que Jesus fez pode ser melhor classificado como um ato de um simbolismo profético. Porque lá em Zacarias 14, 21, ele vai dizer a mesma coisa. Quando ele protestou em favor da casa do pai, Lucas 2,49 também vai mostrar isso. Transformado em que? Em um supermercado. Se a gente lembrar que os versículos anteriores de Zacarias 14 conta como todas as nações iriam subir a Jerusalém para adorar. O único espaço aberto à pessoa de todas as nações no templo, além dos israelitas, como eu falei, era o pátio externo. Às vezes você pode estar pensando: pastor, então, e a cantina? Continua comprando na cantina aí, meu irmão. Não vem dar desculpa para você comer na rua. Tira aí, amém. Olha lá, temos um amém ali. Tira esse escorpião, esse algo que morde do seu bolso. E vai lá na cantina, meu filho. Então, a cantina é errado, pastor. Por que eu fiz questão de explicar na onde que estavam os bois, as ovelhas e tudo dentro do templo? Era como se a gente aqui hoje em dia fizesse o seguinte: leilão de animais. Dá muito dinheiro o leilão de animal, viu? Para quem não sabe, de gado. Gado dá muito dinheiro. Imagina que agora chega eu e o Wesley, nós recebemos uma proposta de que, poxa, nós estamos precisando de uma reforma lá na frente, cozinha, e chega alguém e fala bem assim: pastores, temos a solução. No dia de culto, no domingo, vocês cedem para nós o espaço aqui dentro, nós vamos fazer um leilão aqui dentro, e vocês se reúnem lá fora para fazer o culto, ali atrás. Aí você começa: dá, se a gente apertar um pouquinho lá, dá. Aí enquanto fala bem assim: vamos orar, irmão, quem dá mais? Quem dá 50? Quem dá 100? Aí começa o leilão aqui dentro e o culto está correndo lá atrás. Era justamente sobre isso que Jesus estava falando. No local onde era para estar sendo um local de adoração, estava acontecendo algo fora do comum. Por isso que Jesus precisa ser enérgico no seu tratamento. Pastor, e como isso acontece nos dias de hoje? Quando nós, como igreja, permitimos mercadores da fé, que muitas vezes sobem ao púlpito para extorquir o povo de Deus, para extorquir a igreja. Aí você entra naquele slogan do político antigo que falava bem assim: ele rouba, mas faz. Aí você pega, transforma isso para um slogan de líderes e de pastores que fazem isso. Ele rouba, mas pelo menos ele fala da palavra de Deus. E você, está fazendo o quê? Ai, sério? Que lindo. Já pensou? Se vocês descobrem que a gente está aqui expondo as escrituras e aí está desviando o dinheiro da igreja. O importante é que a gente exponha as escrituras. É isso. Está vendo como em nome de uma teologia errada, de um aprendizado errado, de um amor satânico, porque não é o amor de Cristo? Olha o que a gente faz dentro da igreja do Senhor. Olha quem a gente permite entrar. Ai, vocês são muito chato. Reclama com a Bíblia, filho. Porque a partir do momento que um dia a gente abrir as portas e começar a entrar cordeiro, e começar a arrancar fígado, cabeça de vocês, braço, vai falar: ai, tá doendo, mas por que fulano entrou? Vocês pediram, velho. Você não falou que a gente era muito duro? Deixa entrar. Se você vê um pitbull indo atacar seu filho, o que você vai fazer?
Pergunta aí para quem é pai. Quem é pai sabe. Rapaz, eu me abraço com o pitbull, eu mordo a orelha dele, eu mordo ele. Eu vou tomar umas mordidas, mas eu mordo. Pensa que eu não mordo? Imaginou a cena, né? Eu mordendo um pitbull, né? Você tá rindo, né? Não era para ser engraçado isso. Corta essa parte aí, por favor. Isso era para ser sério. Porque é assim que o pessoal aqui, a galera estava fazendo nos tempos de Jesus, e ele veio purificar nesse sentido. A purificação não parte só de nós. Quando Jesus vai falar em Mateus 18 acerca de disciplina eclesiástica, ele vai falar para toda a igreja. Não está só na nossa figura. Desconstrói essa ideia. Nós nos protegemos uns aos outros. Nós pegamos as escrituras e nós nos protegemos e protegemos a casa de Deus. Não com um zelo farisaico. Não com um zelo que me beneficia. Não dando carteirada em ninguém, mas com um zelo bíblico. Com um zelo que Cristo deixou para nós. Se fosse nos dias de hoje, Jesus chegando derrubando tudo, iam falar para ele: nossa, mais amor, por favor, hein? Ó, tá faltando, hein? Limpa esse coraçãozinho aí, hein, Jesus? Está muito revoltado por causa de uma teologia errada, de uma teologia do só amor, só amor, só amor. E olha o que acontece por causa dessa questão. O zelo pela sua casa me conduzirá. Salmo 69, 9. Davi vai dizer isso. Sabe o que isso significou para Jesus, meus queridos? O que Jesus falou na crucificação? Está o quê? Por causa do zelo da casa, pelo zelo das coisas do Pai, Jesus diz: o zelo da tua casa me consumirá. Ele cita Davi. Aquele não é um salmo messiânico, mas ele sabia o que aconteceria com ele por causa do zelo pela casa do Pai. Ele seria morto. E a continuação do texto diz isso. Está disposto, meu filho? Está disposto? Um zelo bíblico na casa do Senhor, um zelo bíblico na sua família, um zelo bíblico com seus filhos. Está disposto a ser consumido? Porque Jesus foi em nosso lugar. Ele foi morto. Por causa desse zelo, ele foi morto. E aí a gente muitas vezes, por temor a homens, tem medo de fazer uma repreensão. Deixa isso aí pro pastor, porque isso aí não é comigo não. O zelo da tua casa me consumirá. E consumiu. O zelo pela causa do Senhor muitas vezes vai nos consumir. Vai fazer muitos estragos. Mas nós estaremos com Ele naquele grande dia. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Enquanto aqueles que passarem a mão em pecado, enquanto aqueles que alisarem pecado. Lembra do Sermão do Monte? Mateus capítulo 7. Afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Eu nunca te amei. Eu não sei quem você é. Eu não tenho amor por você. O zelo da tua casa me consumirá. E é provável que os seus discípulos lembraram disso após a sua morte na cruz, quando ele disse: está acostumado. E aí eles questionam a autoridade de Jesus. Quem é você para fazer isso? Quem é você para fazer todas essas coisas? As autoridades judaicas questionaram Jesus. Qual o sinal que você nos mostra? E Jesus já tinha falado: eu não vou mostrar sinal nenhum para vocês. E aí ele dá a resposta: destruam esse templo. Quando Jesus fala esse templo, agora ele já não está falando mais de pedra lá. Ele está falando dele: destruam esse templo,
e eu o levantarei em 3 dias. Veja que Jesus não fala, eu reconstruirei. Veja que Jesus fala, eu levantarei. Porque ele não está falando do templo, ele está falando dele. Eu o levantarei, eu erguerei em 3 dias. Claro que eles não entenderam nada. Isso fica claro na narrativa. O versículo 22 vai dizer, então creram nele. Olha que interessante. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na sua escritura e na palavra que Jesus dissera. Os discípulos então não criam em Jesus? Eles tinham uma fé superficial, mesmo vendo tudo que Jesus havia feito. Vejam que fala que eles creram após a ressurreição de Cristo. Por isso, logo em seguida, nos versos 23 a 25, ele vai dizer que não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Ou seja, eles sabiam que só estavam crendo nele porque estavam vendo alguns sinais miraculosos. E olha a afirmação, mas quem te falou isso? Ninguém precisava falar nada do homem para Jesus. Ele conhecia a todos. Ele conhecia e conhece os nossos corações, o coração de todos. E isso é colocado em prática no encontro de Jesus com Nicodemos, quando ele faz uma afirmação: Mestre, verdadeiramente vejo, e vai lá tentar dar dar uma moral para Jesus, mas ele vai na calada da noite. Jesus já sabia que Nicodemos iria procurar. Vocês eu não preciso da afirmação de vocês. Eu conheço o homem. Eu conheço a todos. Nós não conseguimos enganar Jesus porque Ele conhece a todos. Isso, não sei no seu, mas traz um temor no meu coração. Saber que o Senhor conhece profundamente a mim e a você. A minha fé e a sua fé. Na onde que de fato ela está firmada. Concluímos. O Cristo dos milagres é o Cristo da purificação. Não existe somente bondade e amor em Deus, como um pai que mima um filho. Também temos um Deus zeloso que é justo e íntegro e não aceita que sua casa esteja de qualquer jeito. Ele mesmo purifica a sua casa e dá testemunho acerca de si. Ele não precisava da aprovação de ninguém para isso. Ele simplesmente cumpre o que está escrito. Como isso se aplica na nossa vida? Como que depois de ouvir isso a gente aplica isso aos nossos corações, aplica isso a nós nessa noite? Não queira somente o Deus dos milagres. Deseja que Ele seja o Senhor da sua vida. Não queira só o Deus dos ursinhos carinhosos, mas queira um Deus que é justo, santíssimo. Que Ele seja o Senhor da minha e da sua vida. Que a gente preste contas para Ele. Na nossa vida, não há purificação sem disciplina. Muitas vezes o chicote do Senhor vai estralar nas nossas costas. E é para o nosso bem. É por amor. É para que a gente possa abandonar os pecados. Quanto à igreja, meus irmãos, a purificação, a paz, não vem soltando pomba branca, e sim através de correção. Vai doer, vai causar barulho, nós vamos ser perseguidos, nós vamos tomar pedrada, mas vai fazer que o mundo seja reformado através de nós. Vai fazer que o mundo conheça que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus através das nossas vidas. Esse é o nosso papel. Por isso que a igreja tem que ser purificada. Por isso que há disciplina. Não caia, meus queridos, nas narrativas do mundo. Não abrace somente um aspecto de Deus, somente amor, porque isso inclusive é antibíblico. Mais para frente nós vamos ver Jesus sendo duro com os seus discípulos. Quando os interesseiros o acompanhavam, ele vai falar: e vocês também não vão me abandonar?
Não há purificação sem disciplina de Deus nas nossas vidas. Não há purificação na igreja sem disciplina. Não há santificação na nossa casa, não há santificação na nossa vida sem a disciplina do Senhor. Se nós formos disciplinados por Deus, nós entenderemos de fato quem realmente Ele é e não teremos uma fé fingida. Esse é um cuidado que nós temos que tomar. Cuidado com a fé fingida, porque Deus conhece os nossos corações. Que o Senhor nos ajude e que a purificação da sua casa comece através da minha e da sua vida. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar nessa noite, por favor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Eu me lembro, Senhor, que quantas vezes o Senhor foi um instrumento de disciplina na minha vida, através da vida da minha mãe, e eu não entendia naquele momento. Mas a Tua palavra, lá em Hebreus capítulo 12, vai dizer que nenhuma disciplina, num primeiro momento, ela parece boa, ela é agradável, mas que lá na frente ela vai gerar frutos de justiça e de paz, para aqueles que por ela são exercidos. O Salmo 139 foi citado: o Senhor sonda e conhece os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Pai, muitas vezes nós só saímos do caminho mau com a Tua disciplina sendo exercida nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda como igreja a começar uma purificação dentro da Tua casa. A começar em mim, a começar na minha família, a começar nos meus filhos, na minha esposa, na minha parentela. Que nós, ó Pai, não abramos mão da santidade que vem do Senhor. Sim, Pai, sabemos que receberemos pedradas, seremos atacados por isso. O apóstolo Paulo sofreu isso na pele. Mas, Senhor, nos ajuda a permanecermos fiéis e firmes à Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a sermos aqueles que têm a fé verdadeira em Ti. Aqueles que confiam de fato no Senhor e não se abalam com as críticas, não se abalam com as pedradas, mas que permanecem, ó Pai, que continuam. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos zelosos com a Tua casa, mas não um zelo farisaico, e sim um zelo que vem do alto, descendo do Pai das luzes, ó Pai. Por favor, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Cuida de nós, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.